É por isso que eu sempre falo, tudo bem, e não vejo problema nenhum, e acho totalmente válido, e também já participei muito de movimentos assim, a gente falar de política, seja a posição que for, faz sentido. E a gente precisa se posicionar pensando enquanto população, enquanto cidadão. Mas a gente também precisa fazer o nosso dever de casa e estar preparado para isso. De nada adianta eu falar uma coisa e lá na prática eu faço outra completamente diferente. De nada adianta eu falar do filho do vizinho se eu não sei, se eu não educo o meu da maneira coerente. Então, vamos fazer o dever de casa e vamos estar preparado para o que está acontecendo, para o que está por vir. Se a gente falar um pouquinho em termos de reforma tributária, hoje algumas alíquotas de transmissão de patrimônio chegam, o máximo no país é 8%, se a gente for parar para pensar. O projeto, se não me engano, que está em tramitação no Senado agora, pode chegar a 22% ou 24%. Então é algo bem alto, pensando em transmissão de causar mortes. E o que a gente está preparando para essa sucessão? O que a gente está organizando no nosso negócio para estar preparado para isso? Tem uma possibilidade, e essa semana era uma das preocupações dos nossos clientes, de que com a criação do IVA possa acabar deixando de existir a Lei Candir, que é aquela lei que beneficia muito o agro em termos de exportação, em termos de isenção de determinados impostos. Isso pode acontecer. E o impacto que isso pode trazer. Eu estou preparado pensando no meu caixa, pensando em instituições como instituições de políticas, e aí a gente está falando de sindicato rural, de associação de produtores. Eu sei que a gente tem um bom relacionamento aqui no Centro-Oeste com a ProSoja. O que eu estou fomentando essas instituições que me representam e que participação política eu estou tendo dentro disso. A gente não pode simplesmente delegar e não participar de nada. O produtor precisa estar presente. Ele precisa ter a sua voz, ele precisa estar dando a sua opinião dentro dessas instituições. E esses são os caminhos corretos da política. E são através de fortalecendo essas instituições que a gente vai conseguir defender a nossa causa. No ano passado, Lucas, a gente trouxe um grupo de... A gente trouxe, não. Nós temos um relacionamento com um grupo de argentinos, de produtores argentinos. Acho que eu tinha comentado contigo no outro podcast. E um dos problemas enfrentados por eles dentro do cenário político argentino é que o produtor, apesar da diferença que aqui o produtor rural é muito mais voltado para a família, são famílias tocando os negócios, e lá uma boa parte dos produtores são donos de terra e terceirizam para empresas, por exemplo, Safras e Cifras, para o Lucas, enfim, para a empresa X ou Y, tocar esses negócios, e eles são somente acionistas desse negócio. Eles são como se fossem... Não são arrendatários porque eles são donos da operação, mas a empresa que tem uma terceirizada que toca essa operação. E alguns desses produtores que vieram, alguns são produtores de fato, e também quem trabalha para o negócio, que é preocupado com a dinâmica política da Argentina, nos trouxe o seguinte: o produtor argentino, ele quer fazer tudo dentro da porteira. Ele é muito bom em produzir, em estar dentro da fazenda, em estar ali fazendo. Mas ele tem a capacidade de delegar a gestão, de delegar para o agrônomo definir a adubação, enfim, de terceirizar essas coisas. Porque ele acabou saindo do cenário político, e hoje não existe força política nas instituições sindicais de produtores rurais. E isso é um grande problema. Por isso que instituições, em termos de produtor rural, de produção rural, fortalecidas, fazem com que, nas esferas políticas do país, o produtor rural seja fomentado, seja representado, perdão.